Em nosso estudo de hoje, a lição 55 do livro Seara dos Médios, que tem por título Espíritos Perturbados. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas e espíritos que perderam o corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem dele. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno além da morte, que han aparecido no mundo desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes assim vê-los e ouvi-los nos círculos mediúnicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho como quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando com isso corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Mais uma lição muito esclarecedora e também liga um alerta para a gente. Ela vem falar de espíritos perturbados e a gente sabe que nas concepções religiosas mais antigas se tinha a ideia do anjo e do demônio. E que o anjo teria sido já criado por Deus perfeito e o demônio teria sido criado por Deus eternamente para fazer o mal. Uma concepção que seria assim, muito estranha para um Deus de justiça. Mas, enfim, a doutrina espírita aparece dizendo que existe espírito, todos os espíritos foram criados pelo Pai, estão sendo criados até hoje, uns mais velhos do que o outro por conta disso, estão sendo criados desde há muito, muito tempo. Aliás, Jesus também foi criado simples e ignorante, e a gente costuma chamar de anjo aqueles que estão à nossa frente, no caminho evolutivo, e demônio aqueles que estão na retaguarda, mas todos, sem exceção, chegarão um dia à perfeição. Essa ideia acaba sendo bastante consoladora e respondendo bastantes questionamentos que a gente traz. E vamos lembrar que essa ideia foi trazida pelos espíritos em todo o planeta. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas foi a doutrina espírita que escreveu, foi um francês, foi Allan Kardec. Não, ele estava recebendo mensagens de todos os cantos e mensagens que vinham pelo correio, em que os espíritos falavam sobre os mesmos assuntos e concordando um com os outros. A gente pede para quem quiser se esclarecer melhor que leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto que fala a autoridade da doutrina espírita. Essa doutrina não foi trazida por uma pessoa só, foi vários espíritos através de diversos médios em vários pontos do planeta. Mas aí o que acontece? Ele vem falar de espíritos perturbados e dessa vez vem falar dos espíritos perturbados, aqueles que estão desencarnados. E ele coloca aqui para a gente, loucos e desmemoriados. Por quê? Porque quando estavam aqui no corpo físico, se detiveram deliberadamente na ignorância, na crueldade, e agora, chegando do outro lado, eles não têm um outro horizonte a ser do que aqueles seguindo a lei a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, estavam na avareza, prosseguem na clausura da sovinice lá do outro lado. Estavam na viciação e agora se transformam em vampiro, porque estão querendo saciar o seu vício de qualquer maneira. E, gente, vamos estender a palavra vício, porque a gente acha que o vício é somente as drogas ilícitas. A gente acha que é somente as drogas lícitas.
Não, mas tem gente que está viciada na gula, tem gente que está viciada no sexo, tem gente que está viciada em tanta coisa que a gente pode estar viciado em algumas coisas que a gente só vai se dar conta quando chegar lá do outro lado da vida. E a questão é a gente se transformar em vampiros à procura de quem lhe aceite as sugestões, né? Ou então outros que estavam na delinquência e agora estão vendo o remorso porque lá do outro lado estão sendo obrigados a observar o mal que fizeram aos outros. Aí depois vem outra, estavam na preguiça e agora tem um arrependimento grande porque poderiam ter se adiantado e não se adiantaram. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem dele, porque muitos espíritos falam, reclamam do tempo que perderam. Eu vim falar, são tantas as aflições, mas essas aflições aqui já são aflições suficientes para que a gente comece a fazer uma análise profunda com a gente mesmo. Fala, será que eu estou enquadrado em algum desses espíritos sofredores? Será que daqui a pouco eu vou estar na condição de perturbado também do outro lado da vida? O que pode me levar a essa perturbação? A avareza, o vício, a delinquência, a preguiça e a perda de tempo. Profundo, profundo, profundo demais. Ele vem falar para a gente, Emmanuel, são tantas as aflições que descobre nas paisagens atormentadas da mente, que quem são eles? Homens e mulheres que escarneceram da vida. E eles são os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno. A gente chama de demônio, que até hoje outras denominações chamam de demônio. Tudo bem, demônios. Quantas vezes já não fomos demônios? E quantas vezes até encarnado mesmo, quando a gente, ao invés de apaziguar, a gente ateia fogo, a gente não está sendo também categorizado como demônio, né? Então, antigamente a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Eles vinham de maneira agressiva, eles vinham loucos, não tinha como. Hoje a gente consegue ter uma conversa com eles, e é interessante que, olha, vamos falar aqui de alguns anos que a gente já tem de experiência para poder falar sobre esse assunto. Muitos espíritos, quando chegam na mesa mediúnica para conversar com a gente, eles chegam ainda tratando a gente como se fosse criança, querendo assustar a gente. Aquela velha história do Bu, para todo mundo sair correndo, é um fantasma. Então a primeira coisa que a gente procura desmistificar com ele, fala, meu irmão, você é um espírito igual a mim, tenta aproveitar a oportunidade que você está tendo aqui. Aí daqui a pouco ele vai acalmando e alguns conseguem chegar ao ponto de conversar naturalmente, de expor os seus problemas e até mostrar para a gente por que se encontram nessa situação e recebe ali o conselho para poder sair da situação. E muitos até fazem o pedido para a gente, ó, orem por mim, vibrem por mim, porque todas as vezes que vocês fizerem oração por mim, eu vou estar sabendo o que vocês estão fazendo, vou estar recebendo esse influxo das ideias e aquilo vai estar sendo um incentivo para que a gente modifique a nossa vida. Isso é muito legal, né? Mas o Emmanuel vem falar para a gente que hoje a gente pode ver, ouvir nos círculos medianímicos, registrando as narrativas inquietantes, mas o Emmanuel chama a nossa atenção. Ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. O trabalho que a gente chama de desobsessão, e a gente mantém esse nome, mesmo com alguns tendo mudado para atendimento fraterno espiritual, mas o próprio Emmanuel tem um livro chamado Desobsessão. Então vamos manter esse nome. Esse trabalho é um trabalho que a gente tem que ter uma ética muito grande, um cuidado muito grande, porque todas as vezes que eu falo do espírito para o encarnado, ele sabe o que eu estou falando. Eu pensei nele, eu estabeleci uma comunicação com ele. E até mais, se não souber agora imediatamente, ele vai saber a qualquer momento também, porque fica a chamada perdida lá do outro lado. Lembra que ficou com o André Luiz? Está lá no livro nosso lá? Depois de anos na região umbralina, ele descobre que tem um montão de chamada perdida, uma senhorinha que fazia prece por ele. A gente pensou nos desencarnados, a mensagem fica para chegar a eles no momento correto. Então, ele vem falar aqui, ó, não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina providência nos permite atendê-los, buscando com isso corrigir-nos. É para nossa instrução e para a doutrina nossa aqui, ó. Como a gente modifica a cada reunião mediúnica que a gente participa. Como a gente sai dali reflexivo, torcendo para que dê tudo certo, mas principalmente
buscando a mudança de comportamento para a gente não cair naquele estado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.